Olá, amigos. Dando sequência ao nosso estudo História da Salvação, nós vamos hoje estudar a salvação em Josué. Após terminarmos o Pentateuco, nós vamos agora para o livro de Josué. Ele se contextualiza, pessoal, após, finalizando esse período de escravidão do povo de Deus, dos judeus que estavam no Egito, até, enfim, após os 40 anos de travessia no deserto, conseguirem voltar à terra prometida. Então, assim, se foi 430 anos, se foi 215 anos, como tem algumas teorias e alguns estudos, eu não vou discutir isso aqui, mas depois de séculos de escravidão, o povo de Deus, a liderança de Josué, conclui o trajeto. Moisés faz todo o percurso, chega a visualizar a terra, mas não adentra naquela terra, e o próprio Moisés, o próprio Deus, entrega essa liderança também a Josué. É o que a gente vê aqui no capítulo 1, se nós pegarmos principalmente do verso 3 ao verso 9, a gente vê sempre palavras de encorajamento, como Moisés já tinha dado a Josué, que é repetido, no verso 3 vai falando no capítulo 1, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Deus reafirmando as promessas para Josué, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates. Aí no verso 5, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei, tá certo? Aí pede várias vezes, essa frase se repete, e isso é uma lição para a nossa vida, para os desafios da nossa vida, porque imagina o Josué assumir o barco já no ponto final daquela grande missão, o quanto ele teve que ser corajoso, Moisés morreu e ele tomou a frente, Por isso que Deus fala isso para ele, ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que seus pais jurei dar-lhes. Então, somente ser de fato firme e corajoso, de novo, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que ordenei a Moisés, meu servo. Não te apartas dela, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Olha que frase linda, Um dos segredos de ter sucesso na vida, o sucesso, não falo aqui em dinheiro é um detalhe que vem por acréscimo, mas o sucesso de vida, de satisfação de vida, é que você não se aparte nem para a direita e nem para a esquerda, pela lei de Deus, tá certo? E a lei de Deus aqui, os 10 mandamentos, que são eternos. Então aqui é dos princípios de vida para a gente, E no verso 8, que o livro da lei seja sempre todos os teus lábios, medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e encontrarás bom êxito, reafirmando a importância de estarmos estudando sempre a lei de Deus e vivendo conforme ela, No verso 9, o verso mais conhecido desse capítulo 1, eles falam assim, Ora, eu não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Essa é a promessa. O Senhor está contigo por onde andares. Por onde nós andarmos, sejamos fortes e corajosos, porque esse foi o pedido de Deus. E assim foi dado para Josué. Essa frase é utilizada muito em igrejas que falam muito de prosperidade, até de espécie de coaching teológico. Não quero que chegue nesse extremo, mas que nossa dependência de Deus seja em tudo, da sua lei, da sua palavra, do Espírito Santo, tá bom? E aí a gente vai caminhando nos capítulos seguintes, o capítulo 2, para chegar até Jericó, a cidade já na região da Terra Prometida estava invadida agora por outros povos árabes, porque entenda-se que aquela região toda da Terra Prometida, de Canaã, Palestina, havia sido comprada por Abraão e os patriarcas seguintes, os descendentes seguintes. Contudo, como eles passaram muitos séculos no Egito, aquelas terras foram invadidas. E agora é uma retomada dessas terras, tá bom? Não é que eles estão invadindo, pegando a terra dos outros, não. É de direito posse deles, porque Abraão e a descendência foi comprando e devolvendo até o dízimo referente a essas terras, tá bom? E a gente vê aqui que Josué, planejando, um grande planejador militar, manda espias para poder observar a região de Jericó e ter estratégias de como conseguir vencer e conquistar aquela região. E a gente vê a figura de Raabe,
no capítulo 2, uma prostituta que ajudou esses espias a escaparem sem serem pegos e serem mortos, e mesmo sendo uma prostituta, ela aparece na galeria dos heróis de fé de Hebreus. Então, cuidado em julgar as pessoas. Cuidado em julgar a salvação das pessoas por um ponto ou outro de suas vidas. Como Jesus falou, muitas prostitutas e cobradores de impostos os precedem os religiosos da época, né? Muito cuidado com a hipocrisia, que é um exemplo de uma prostituta que se arrepende da sua vida de erros e ajuda o povo de Deus, se consagrando a esse Senhor. Ele aparece na galeria dos heróis da fé. Bom, e aí, passeando no capítulo 3 agora, vamos ver Josué liderando a travessia do Rio Jordão, do mesmo jeito que Moisés houve a travessia do Mar Vermelho, aqui a travessia do Rio Jordão, e Josué sempre orientando o povo, no verso 5, que eu quero destacar para vocês, do capítulo 3, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então sempre essa fé de ir à frente, de ver as maravilhas acontecendo de Deus, reafirmando todos os milagres para aquele povo que estava prestes a reconquistar a sua terra, né? E aí no capítulo 4 a gente vai vendo o memorial das 12 pedras, no capítulo 5 a gente vai vendo a circuncisão de Israel, né, em Gilgal. E aí eu quero destacar para vocês no capítulo 5, a partir do verso 13, o encontro nessa região que Josué teve com o comandante do exército de Deus, o chefe dos exércitos celestiais, o chefe dos anjos, o arqueângelo. Então nós temos verso 13 para frente, né, até o verso 15. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência e adoração, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Então, pessoal, muito claro que essa mensagem, que esse homem, como muitos estudiosos entendem, e eu concordo, que esse anjo do Senhor que aparece, esse agora chefe dos anjos, esse arqueângelo, é o próprio Jesus Cristo no título de Miguel. Há muitos vão discordar disso, mas tem um sentido teológico e bíblico. Miguel significa quem é como Deus, é o único entre os 66 livros canônicos que é chamado de arcanjo. Gabriel não é chamado de arcanjo, Rafael só aparece no livro deuterocanônico de Tobias, e a gente tem arcanjo, arqueângelo, chefe dos anjos, apenas dado a Miguel, como em Daniel é visto que também é o príncipe dos príncipes, né? Em Apocalipse, o chefe do exército celestial e dos anjos, e aqui também. Por quê? Porque esse anjo, esse homem aceita a adoração de Josué. Josué se prostra diante dele. O próprio anjo Gabriel em Apocalipse não aceitou a adoração de Daniel, de João, tá certo? Porque era um anjo, eu sou um servo como você. E aqui não, ele aceita porque ele é o próprio Deus, tá certo? O chefe do exército dos anjos de Deus, tá certo? O próprio Jesus é um título, assim como Jesus é o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá. E aí a gente vê também Jesus falando: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. O mesmo pedido que foi dado a Moisés há alguns capítulos atrás, dos livros passados que nós vimos, ao entrar na presença do Senhor. Então fica claro para a gente. No capítulo 6, nós vemos a conquista da cidade de Jericó, aquela estratégia bem conhecida, os muralhas muito grandes de Jericó, e eles dando aquelas voltas por 7 dias ao redor, com a Arca da Aliança ao redor da cidade de Jericó. Deus prometeu que não haveria batalha para poder vencer na força, mas com o poder de Deus de fato, né? Então no 7º dia, eles dão 7 voltas ao redor daquela muralha, e no final disso eles gritam, eles tocam os chofares, que é aquelas espécies de trombetas que eles tinham, e eles bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. E nos gritos aquelas muralhas caem, a queda das muralhas de Jericó, e eles conquistam aquela região, e esse foi o grande passo de Josué para a retomada das terras, tá bom?
E aí nós vamos ver do capítulo 7, o capítulo a violação de Éden, capítulo 8, a tomada de destruição de Ai. A gente vai vendo sempre Josué suplicando, o homem de oração a Deus, né? Tomando sempre essa confiança em Deus e reafirmando isso ao povo. Capítulo 9, falando do astuto acordo com os gibeonitas. E a gente vai, os capítulos seguintes, né? No capítulo 10, a gente vê um episódio interessante, né? Nesse contexto dos 5 reis que atacam Gibeon, nós temos um episódio que, para o povo de Deus conseguir vencer aquela batalha, Deus parou o sol e a lua. Verso 13 do capítulo 10, né? O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingasse ou conquistasse totalmente os seus inimigos, derrotando-os. Ok? Então, um fenômeno que aconteceu, o próprio Deus parou o universo para que a rotação e a translação parassem, o universo todo, toda aquela harmonia parou, porque Deus é o criador do universo, ele pode fazer tudo, tá bom? Então, muito conhecido também essa passagem do capítulo 10, né? E do capítulo 11 para frente, a gente vai vendo as conquistas que vão acontecendo, vamos vendo também as divisões das terras conquistadas no capítulo 13, capítulo 14, as terras das tribos ao oeste de Jordão, capítulo 15, as terras das tribos de Judá, o 16, as de Efraim e Manassés, o 17, Manassés ao oeste, o 18, a herança das outras 7 tribos, o 19, as tribos de Simeão, o 20, as cidades de refúgio para aqueles que cometiam crimes que ainda estavam sendo julgados, crimes sem culpa, né, culposos, para evitar questões legais, a cidade dos levitas no capítulo 21, e aí o regresso das tribos orientais no 22, a gente vai vendo toda essa distribuição, tá certo? Acontecendo das terras, conforme foi orientado desde o começo por Deus a Moisés e agora a Josué. Até chegarmos ao capítulo 23 e 24, que são os 2 últimos capítulos. Eu gostaria de destacar para vocês no capítulo de 23, o último discurso de Josué antes de sua morte. No verso 14, ele fala: Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as promessas que o vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de se cumprir. Tudo o que foi prometido se realizou em vosso favor e nenhuma palavra do Eterno falhou. Isso é muito importante. Tudo que está escrito, nada passará como Jesus falou, nem um i, nem um j. Nada pode ser adicionado às profecias, às palavras de Deus, nada pode ser tirado da palavra de Deus, que é a verdade. Então, tudo que está escrito e tudo que Deus prometeu, sem exceção de nada, se cumpriu. E Josué deixa isso bem claro na sua vida. Lembrem-se disso, pessoal. Não esqueçam disso. E no capítulo 24, na renovação da aliança em Siquém, gostaria de destacar com vocês um dos versos mais conhecidos, o capítulo 24, verso 15, que é o nosso exemplo de como nossa família, nossa vida, nossa decisão de vida tem que ser dado nesse mundo de revoltas, de ideologias e descrenças. Nossa decisão, nossa casa, nós e nossa família, nossas casas. Ele fala, porém, se não vos parece bem, verso 15, servir o Senhor, escolhi agora quem quereis servir. E ele vai falando os divindades idólatras, né? Contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é uma decisão diária de vida e começa pela nossa casa, pessoal. Então, nos unamos como família, nos unamos como irmãos em Cristo e sigamos o exemplo aqui de Josué, que confiou em Cristo, em Jesus, em Deus, até o final, fazendo uma das maiores obras, sendo instrumento para a realização das maiores obras que Deus já fez nessa terra. Pois era isso, pessoal. Um abraço. Até mais.